Olá, futuros aeronautas. Tudo jóia? Esse aqui é o nosso segundo vídeo do ciclo de palestras sobre a carreira do aeronauta no Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os primeiros passos para poder começar a tentar ser piloto de avião ou comissário de voo. Beleza? Aqui a gente vai te apresentar como é que você vai gerar aquele código que a gente chama de código ANAC, como que você vai fazer isso, qual a necessidade dele, e posteriormente vamos falar como você vai gerar e conseguir o seu CMA, que é o seu Certificado Médico Aeronáutico. É o primeiro passo para iniciar sua carreira na vida aeronáutica. Beleza? Então, voltando para a base da nossa apresentação do nosso ciclo de palestras. Beleza? A Céu Livre agora vai iniciar com vocês os primeiros passos para se tornar um aeronauta no Brasil. Como eu acabei de falar, a gente vai aprender como que gera o código ANAC, qual é a necessidade dele e posteriormente o certificado médico aeronáutico. Tá joia? Então, para dar início à nossa palestra de hoje, a gente vai falar. Tá? O código ANAC é a sua identificação como aeronauta junto à ANAC. E a esse código estarão vinculados todas as licenças e habilitações que você obtiver durante a sua carreira. Beleza? Porque assim, como comissário, por exemplo, você vai pegar, tá, a sua prova teórica da ANAC, vai passar na sua banca da ANAC, e a cada nova aeronave que você for voar em uma ou mais empresas, você vai ter que fazer o curso dessa aeronave e vai ter que ter a habilitação dessa aeronave. Então, há esse primeiro código que você gerar agora, que é o primeiro passo para fazer tudo, inclusive tem que fazê-lo antes do certificado médico aeronáutico. Você vai ter todas essas habilitações dessas aeronaves e equipamentos à sua carteira. Até certificações também de cursos, tá? Que não seja necessariamente uma aeronave. Mas como piloto também, aí mais obviamente ainda, cada novo avião que você voar, você vai tê-lo registrado na sua carteira, contando que ele seja da classificação que a gente chama de tipo. Tá? A gente vai explicar isso durante o nosso ciclo de palestras da Céu Livre. Então é o seguinte, para iniciar a sua carreira, tá? Como eu falei, até para começar a fazer o processo do seu certificado médico aeronáutico, você precisa gerar esse código ANAC. E quem tem o material em PDF é só clicar no link aqui que você vai cair lá na página da ANAC que te mostra como é que você vai gerar seu código ANAC certinho. Eu preciso ter feito o curso de piloto, ter ido em uma escola? Não, não precisa. É só você entrar, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro entra nesse link e é só procurar no site do ANAC também e gerar o seu código ANAC ali com seus dados reais. Beleza? A partir desse momento você vai ter um registro na ANAC para toda a sua carreira aeronáutica, até o fim da sua vida com 150 anos de idade. Beleza? Prosseguindo então, depois da gente gerar esse código ANAC, a gente vai correr atrás do nosso certificado médico aeronáutico. Eu digo para todo mundo que o primeiro passo que a pessoa deve fazer, tá, depois do código ANAC, é o certificado médico aeronáutico, porque infelizmente, não que infelizmente eu tenha conhecido essas pessoas, mas eu conheci pessoas que infelizmente, tá, deixaram para fazer esses exames do CMA depois de ter feito um curso teórico, que o técnico, normalmente de piloto privado e comissário, vai durar de 4 a 6 meses, e já uma universidade, por exemplo, vai durar entre 2,5 num curso tecnólogo, né, curso de tecnólogo, com graduação em tecnologia, ou 3 anos e meio a 4 anos num bacharelado. E eu já vi gente passar por todo esse processo, de todo esse tempo, chegar numa hora que resolveu fazer os exames do certificado médico aeronáutico e acabaram não sendo aprovados por alguma inabilitação, tá? Que, assim, uma coisa que eu já posso deixar claro para todo mundo, e eu vou repetir isso algumas vezes, o exame não é um bicho de 7 cabeças, não é um exame de concorrência, tá?
você tem que chegar lá e só assim apresentar os mínimos necessários fisiológicos de saúde para poder manter a segurança em voo, seja a saúde física, a saúde psicológica, beleza? Então, a gente ainda vai falar aqui nesses slides de hoje, nessa apresentação de hoje, quais são os exames necessários e vamos discorrer um pouquinho sobre eles. Joia? Então, vamos lá iniciar nosso processo de certificado médico aeronáutico. Esse exame de saúde pericial tem o objetivo de certificar a nossa aptidão física e mental, considerando o exercício de cada função. Então, você vai ter os exames voltados para cada área. Existe o exame específico para quem vai ser mecânico de voo, existem os exames específicos para quem vai ser comissário apenas toda a vida, os exames específicos para quem está na fase de piloto privado, para quem está na fase de piloto comercial ou de linha aérea, entre outras habilitações que a gente vai falar aqui um pouco também. Mas vamos focar principalmente em piloto privado, piloto comercial e comissário de voo. Tá? E assim, o objetivo principal desse exame mesmo é buscar limitar, tá, o risco à segurança de voo, decorrente de problema do fator humano em si. Porque quando a gente vai falar de segurança de voo, o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, ele tem a base da filosofia dele no seguinte trinômio: é o homem, o meio e a máquina. Tá? O voo acontece com esses três fatores e os incidentes e acidentes aeronáuticos sempre tem um dos três ou mais de um envolvido. Nunca é uma causa só, obviamente. E o objetivo desse certificado médico aeronáutico é mitigar os incidentes ou acidentes que possam vir a ocorrer por conta de um problema cardíaco de uma pessoa. O cara está no comando, então tem um problema cardíaco, pode ser que, né, isso leve a um incidente ou um acidente se ele tiver um ataque, por exemplo. Pessoas com crise intensa de ansiedade também, que precisam manter o controle para lidar com situações de emergência de vez em quando. Não que aconteça emergência todo dia ou acidente todo dia, mas existe uma função de comando e até de comissário de voo também, que você é um agente de segurança. A função principal do comissário, que a gente vai falar no próximo vídeo, é literalmente manter a segurança, a ordem no voo e manter a integridade dos passageiros, dos clientes e também da tripulação de voo durante um incidente ou um acidente. A gente tem que rezar sempre para o comissário não ter que literalmente agir para o que ele precisou, que é agir durante uma situação de emergência. Uma pessoa com um grau grande de ansiedade ou de necessidade de remédio ou de falta de controle psicológico, ela não vai conseguir nem se controlar num momento desses, quanto mais agir para ajudar as outras pessoas. Não estou limitando aqui as pessoas nem nada disso, são requisitos desse exame. Beleza? Eu só estou dando exemplos e não é generalizando. Beleza? Prosseguindo aqui, o que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil? São os documentos da ANAC, tá? Que regem as áreas da aviação. Ela tem um documento desse gerado para cada área da aviação, dando funções, criando regulamentos, trazendo o passo a passo de tudo, quais são os requisitos, as regulamentações. Traz também as IS, que são as instruções suplementares de cada RBAC, que, por exemplo, o RBAC fala que você tem que fazer o registro por meio de um documento padrão. Aí vem uma IS desse RBAC falando assim, o documento padrão é esse aqui, em vez de encher o RBAC desses anexos, né? Antigamente, na época do DAC, como eu já expliquei no primeiro vídeo, os RBAC chamavam RBHA, Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica. Esse RBAC 67 era o RBHA 67, que já foi atualizado pela ANAC. Já os documentos que você encontrar no site da ANAC com o nome de RBHA, eles são os documentos da época do DAC e ainda valem até hoje e ainda não foram atualizados pela ANAC para a situação atual, mas ainda valem. À medida que a ANAC vai mudando esse documento, atualizando ele, ela traz para o nome de RBAC, mas o número de classificação é o mesmo. Por exemplo, o RBHA 67 se tornou RBAC 67. Joia? E esse RBAC aqui, ele vem por meio, tá, estabelecer normas gerais para realização de inspeção de saúde e procedimentos afins para obtenção e revalidação desses certificados de capacidade física.
Antigamente a gente chamava de CCF, hoje em dia a gente chama de Certificado Médico Aeronáutico, CMA. Quem são os candidatos ao exame de saúde? Para o CMA de primeira classe, são os pilotos de linha aérea, piloto comercial e piloto privado que quer a habilitação por instrumentos, que é Instrument Flight Rules, tá? IFR ou IFR, Instrument Flight Rules. O CMA de segunda classe ele é necessário para o piloto privado, que vai voar só voo visual, para o comissário de voo, para o operador de equipamentos especiais, para o mecânico de voo e para o piloto de balão livre. Beleza? Temos também o CMA de quarta e quinta classe, que a gente não vai se aprofundar neles, mas vamos falar aqui nessa lista. Tá? O quarta classe é para piloto de aeronave leve, que a gente chama de ultra leve, e piloto de planador. Hoje em dia o ultra leve a gente chama também de experimental. E o CMA de quinta classe, que é para piloto remoto de VANT. O que é o VANT? O VANT ele é o que a gente chama de drone, basicamente, né? Só que o VANT é o nome do drone em português, que é veículo aéreo não tripulado. A partir de um certo limite de peso desse drone, se ele estiver acima desse peso, ele tem um limite inferior, tá? Que se você tiver os seus drones ou seus VANTs abaixo de 25 kg, você ainda precisa registrá-lo na ANAC, você vai ter seu registro, mas você não precisa fazer esse exame médico. Acima de 25 kg, você vai ter que apresentar inclusive até cursos e fazer esse CMA de quinta classe, porque é uma aeronave que ela pode, você tem que demonstrar conhecimento sobre o regulamento do espaço aéreo para não passar dos limites, por exemplo, de uma área de segurança do aeroporto, ou de uma área de segurança, de um lugar de segurança, por exemplo, um quartel do exército. Você não pode ficar brincando com um VANT em cima do quartel do exército, né? E também para mostrar sanidade, para utilizar um equipamento desse peso, dessa categoria, porque ele é capaz de efetuar várias funções, não só filmar. Joia? Retornando à nossa palestra, vamos agora tratar das idades e dos limites para revalidação, porque, perdão, vídeo ao vivo a gente dá uma tossidinha mesmo. E o ar-condicionado está frio por causa dos equipamentos, mas tá joia. O que a gente vai falar aqui? Falando de saúde, né? Quais são as idades que você vai ter que diminuir o intervalo da sua revalidação? Porque cada exame desse novo que você for fazer, você vai ter que revalidá-lo de tanto em tanto tempo, beleza? O exame de primeira classe, por exemplo, para gente que está abaixo de 60 anos, a gente tem que revalidar anualmente, de 1 em 1 ano, de 12 em 12 meses, que é o caso de piloto comercial e piloto de linha aérea. Quando você está acima de 60 anos, você vai ter que revalidar esses exames de 6 em 6 meses, para manter a sua segurança, a segurança até da sua saúde mesmo, que é bom que a gente fica de olho já, e manter também a segurança de voo, para caso você apresente algum sintoma, algum problema de saúde que possa levar a causar um acidente, que, como eu já falei, nunca é causado por um motivo só. Sempre é uma combinação de vários erros. A aviação ela tem um sistema de segurança, uma corrente de segurança muito grande. Então, infelizmente acontece, mas só acontece quando várias partes desse sistema de segurança falharam ao mesmo tempo. Que elas são feitas para segurar o dominó que está vindo, beleza? Então vamos lá. O de primeira classe para piloto comercial e piloto de linha aérea, a gente tem que renovar de 1 em 1 ano quando está abaixo de 60 anos e de 6 em 6 meses quando está acima de 60 anos. Já a habilitação de piloto privado, com habilitação de instrumento, tá? Tem que fazer o de primeira classe, mas abaixo de 50 anos tem que fazer de 1 em 1 ano. Abaixo de 40 anos tem que fazer de 5 em 5 anos, 60 meses. Entre 40 e 50 tem que renová-lo de 2 em 2 anos, 24 meses. E acima de 50 anos tem que renová-lo anualmente, isso se você for piloto privado com habilitação por instrumento. Tá? Já o CMA de segunda classe, até pouco tempo atrás, até na época que eu fiz meus primeiros exames de piloto privado, inicial e depois das revalidações, e inclusive para comissário também, que entra no segunda classe, era renovado de 2 em 2 anos. Aí já tem mais ou menos uns 6 ou 7 anos que mudou
essa necessidade da revalidação do segunda classe de 2 em 2 e passou a ser de 5 em 5 anos, até uma certa idade, obviamente, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, para piloto privado, comissário de voo, piloto de balão abaixo dos 40 anos, você precisa renovar esse exame de segunda classe de 5 em 5 anos, 6 em 6 meses. Já entre os 40 e os 50 anos, você vai ter que renovar ele de 2 em 2 anos, 24 em 24 meses. E acima dos 50 anos tem que renovar esse certificado de segunda classe anualmente, sempre pela segurança da sua saúde, segurança, consequentemente, do seu serviço, do voo em si. Beleza? Já o operador de equipamentos especiais, ele abaixo de 50 anos tem que renovar anualmente o de segunda classe, e o mecânico de voo tem que renovar sem limite de idade, sempre anualmente também. Porque hoje em dia, principalmente, a aviação militar ela ainda mantém o mecânico de voo. Tá? Não vou dar isso como certeza. Certeza absoluta eu tenho sobre as aeronaves da Esquadrilha da Fumaça, que cada aeronave ela tem um próprio mecânico que eles chamam de anjo. Ele é o anjo daquela aeronave, ele viaja com aquela trupe, né, vamos chamar de o esquadrão de demonstração aérea. Então eles viajam demonstrando. Então aquele mecânico ele cuida sempre daquela mesma aeronave. Já nas outras, na aviação de transporte, eu não vou dar essa certeza que é o mecânico que fica só naquele avião, mas sim, eles fazem missões sempre com piloto e copiloto. Se tiver necessidade de um engenheiro de voo, que eu acredito que as aeronaves da Força Aérea hoje em dia já não tem mais, tá? Por causa de sistemas automatizados, mas o mecânico de voo ele sempre está a bordo. Então, após o pouso, ele está cuidando daquela aeronave, daquela missão. Beleza? Então ele vai ter que renovar esse certificado dele anualmente. Já o de quarta e quinta classe, tá? Quinta classe piloto de Vante tem que ser de 48 em 48 meses. Vai ser de 4 em 4 anos. E já o de quarta classe, a gente vai renovar abaixo dos 40 de 5 em 5, entre os 40 e os 50 anos de 2 em 2 anos e acima dos 50 anualmente. Tá joia? Essas são as revalidações. Antes de agendar o exame do certificado médico aeronáutico, você precisa, como eu já falei no começo dessa palestra, gerar o código ANAC. Então, antes de comparecer ao exame, e principalmente antes de marcar esse exame, porque assim, não é só pegar o código ANAC e chegar numa clínica credenciada, porque você tem clínicas credenciadas e médicos credenciados. A gente vai falar disso, inclusive, aqui nesse slide. Mas, antes de chegar no médico credenciado ou numa clínica credenciada, você precisa agendar esses exames, porque normalmente a agenda deles é cheia, porque é muita gente na aviação iniciando e renovando os exames diariamente, né? Então você vai ligar nesse lugar ou entrar em contato pela forma que for oferecida, e-mail, WhatsApp. Inclusive as clínicas que eu faço, elas recebem agendamento pelo WhatsApp já, que eu já faço já tem um tempo, né? A gente já se conhece. E você tem que estar com o seu código ANAC em mãos para ligar lá, porque eles só podem agendar esse exame confirmando que você já está registrado no site da ANAC com o seu código. Beleza? Então, emitido esse código ANAC, que a gente tem mais uma vez aqui o link, joia? Você vai ter esse documento, tá? E você vai ter o seu código ANAC e com o seu documento com foto você vai ligar no lugar, entrar em contato por e-mail e marcar esse exame, vai agendar essa data desses exames seus, que são vários, a gente vai falar deles no próximo slide, beleza? Então tem que observar, como a gente falou, a necessidade de agendar anteriormente por causa da quantidade de gente que faz esses exames. Quais são os lugares onde você pode realizar esses exames? Como eu já citei, agora aprofundando, os médicos credenciados. Tá? Então é um médico que ele tem o próprio consultório, a própria clínica, na verdade o próprio consultório em si, porque a clínica é o próximo passo, e ele está autorizado a assinar esses exames, só que ele só pode assinar e reconhecer pela ANAC, tá? Exames de segunda, quarta e quinta classes. Às vezes ele não faz todos os exames ele mesmo, mas você, por exemplo, se você tiver um plano de saúde, às vezes é mais em conta você fazer a maioria dos exames que a gente vai citar no próximo slide pelo seu plano de saúde, você junta os resultados e leva para esse médico que vai dar o aval pela ANAC. Ele tem que ser registrado na ANAC, tá? Credenciado pela ANAC. E temos também as clínicas credenciadas, que aí provavelmente você já vai ter disponível ali todos os exames para serem feitos aí.
Algumas clínicas não possuem todos, então você vai fazer, por exemplo, um panorâmico da boca em outro lugar, ou pelo seu plano de saúde, ou até no lugar parceiro dessa clínica, beleza? Ou um ergométrico, por exemplo. Então essas clínicas, quando é clínica credenciada, ela pode validar todos os exames, tá? Fazer o inicial e a revalidação de todos os exames. Então, prosseguindo aqui, quais são os exames que são exigidos na segunda classe inicial? Que vai ser o primeiro passo de todo mundo. Todo piloto vai começar como piloto privado, que a gente vai citar no próximo slide, na próxima palestra, inclusive, como são os passos, né, o passo a passo do começo ao ápice da carreira de piloto. Então, você vai iniciar sempre como piloto fazendo o exame de segunda classe e como comissário também, beleza? Então, você dentro desses exames de segunda classe que você vai fazer ou numa bateria, num dia, numa manhã, numa clínica credenciada, ou vai juntar esses exames pelo seu plano, ou particular mesmo, e levar para um médico ou para uma clínica credenciada da ANAC. Primeiro exame é o pericial, tá? Que vai incluir, na verdade não é o primeiro exame, né? A primeira parte dos exames é a pericial, que tem exame psicológico, psiquiátrico, audiometria, cardiológico, neurológico, otorrinolaringológico, odontológico e oftalmológico. O psicológico não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ser hoje em dia, tá, uma das principais causas de reprovação nesses exames da ANAC, principalmente por conta de ansiedade. Uma coisa que eu já falei um pouco sobre esse assunto da ansiedade há pouco tempo, nessa mesma palestra, né? Mas vamos aprofundar um pouco nisso, tá? Existem, tá? E eu conheço muita gente, de vez em quando, às vezes até eu passo por isso, num momento que você está sendo examinado, que você sabe que está passando por um crivo, né? Que você está sendo escrutinado. Eu sei que tem muita gente que fica ansiosa, que apresenta sintomas de ansiedade, isso é uma coisa natural do ser humano mesmo. Tá? Mas a diferença entre a patologia e a não patologia é justamente a capacidade da pessoa de controlar esse sentimento, né? Existem também os casos de necessidade de controle dessas crises com remédios fortes, com remédios que afetam sua percepção, que afetam a sua mobilidade. Beleza? Existem até listados em bulas de remédios. Você não pode dirigir durante tanto tempo após tomar esse tipo de remédio. Então, tem esses tipos de situações. Por que eu estou entrando nisso de novo? Porque o exame que mais reprova hoje em dia é o psicológico, principalmente por conta de ansiedade. A gente fica nervoso, às vezes a gente fica sem dormir quando sabe que vai passar por um teste, ainda mais quando não conhece como é que é o procedimento. Mas assim, uma coisa que eu posso aconselhar a todo mundo: mantenha calma, mantenha as mãos quietas, os pés quietos, tá? Respira antes de entrar, faz um exercício de respiração, que o oxigênio, tá? E aí não preciso entrar muito a fundo, senão a gente vai começar a falar de prana por aqui. Mas o oxigênio ele vai te ajudar muito no exercício profundo de respiração, vai te manter a calma. Outra coisa que eu aconselho também antes, não só desse exame, quando você vai fazer exame teórico, até na banca da ANAC, massageia suas orelhas inteiras, as duas, respirando, porque a gente sabe que nas orelhas a gente tem pontos do corpo inteiro, né? Então faz uma massagem, você vai perceber o relaxamento, a calma e a autoconfiança voltar, beleza? Já o exame psiquiátrico, ele é feito por uma entrevista. O psicológico é praticamente é igualzinho ao exame do Detran. Eles vão te dar alguns exercícios de você reconhecer lógicas em desenhos. Eles vão te colocar ali desenhos num quadro, tá? Uma imagem com várias figuras, e você vai ter 1 minuto para olhar tudo, decorar aquelas figuras e depois listá-las, tá? Durante um tempo de 2 minutos, se eu não me engano. E depois disso eles te dão um caderninho, você vai fazer um exame praticamente igual o psicológico do Detran mesmo. Tá? Já o psiquiátrico, você vai sentar sozinho numa sala com um psiquiatra credenciado, e ele vai te fazer uma lista de perguntas normais: seu nome, sua idade, de onde você veio, o que você faz, o que você deixa de fazer, quais são os seus costumes. Costumes que eu digo é: bebe álcool, fuma, né, sai muito. Tem esse tipo de pergunta. E assim, uma entrevista totalmente franca e normal. Eu aconselho não mentir,
Eu aconselho também manter a calma, manter as mãos calmas, os pés calmos. Sempre aí, já digo até para a vida, olhe dentro dos olhos da pessoa que você está conversando. Perceba ela pela alma que você vê dentro dos olhos dela. Tá? Não evite o contato visual. Não é abuso nem prepotência, não. É segurança, beleza? Que é necessária para essa carreira. Segurança e assertividade são características de aeronautas, beleza? A audiometria, eles te colocam dentro de uma cabine, né, vedada de som, né, esterilizada de som, e te dão um fone, vão colocar, né, vão tocar alguns sinais bem agudos em cada lado do fone para saber quais as frequências você está ouvindo de cada lado do seu ouvido. A audição é um fator determinante, mas também não é um bicho de sete cabeças. Viu? Próximo exame é o cardiológico, que é literalmente o eletrocardiograma. Tá? Vão colocar os fios elétricos ali no seu peito. Não é igual, é parecido com essa imagem aqui, mas a imagem que você está vendo nessa tela é a do ergométrico. Então, onde você vai correr com esses fios grudados em você durante o tempo de 10 minutos. Você anda, aumenta a passada e depois corre um pouco durante 10 minutos. O cardiológico você vai fazer esse exame deitado. O neurológico também, eles colocam aqueles fios na sua cabeça, vão te colocar deitado, vão fazer uma entrevista contigo. Na verdade, a pessoa que está lá, o técnico ou o médico que estiver operando essa máquina, ele vai estar falando para você: respira mais forte, respira mais devagar, abra os olhos, feche os olhos, fale, fique em silêncio, para ver como que vai responder cada frequência cerebral em cada fase de atenção que você tiver, beleza? E próxima parte a gente vai falar aí do otorrinolaringológico, que você vai passar pelo otorrino, ele vai dar uma olhada no seu septo, nos seus ouvidos. Próximo, odontológico, beleza? E o último, oftalmológico. Tem muita gente que tem medo, que fala: mas eu uso óculos, eu não posso ser piloto. Cara, você pode sim. Tá? Voltando a falar um pouco sobre esses últimos exames aí que a gente falou, eu já citei para vocês que esses exames médicos que a gente faz para a aviação civil, eles não são exames de concorrência. Você está ali só avaliando a sua saúde, não está concorrendo com ninguém. Tem muita gente que acha isso, que eu tenho uma visão ruim, eu não posso virar piloto nem nada disso. Não, não é assim. Você vai ter esse tipo de critério, de crivo, na aviação militar. Primeiramente porque é muito concorrido. Tá? O início da carreira na aviação militar ela vai começar aos 14 anos. Tá? Já tem meninos de 12, 13 anos já estudando para se tornar piloto militar e se dedicando, tá? Para entrar primeiramente na EPICAR ou nas escolas de ensino médio da Marinha ou do Exército também. Tá? Mas quem quer ir para a aviação vai principalmente para a EPICAR, passa 3 anos lá. E posteriormente também você tem um concurso da Academia da Força Aérea. Mas o que acontece? O concurso é muito concorrido. Então, primeiramente, a prova teórica ela é puxada. Passa quem se dedica de verdade, tá? Ou quem nasceu com o cérebro virado para a lua. E após isso eles precisam afunilar, porque as vagas não são tantas. Então, depois que passa só os mais dedicados e os mais inteligentes, depois você vai ter o crivo do exame físico mesmo, que é o teste físico, que você vai ter que fazer tantos abdominais, tantas flexões, tem que fazer barra, tem que correr 12 quilômetros, 4 quilômetros em 12 minutos, se eu não me engano, um tempo mais ou menos desse. Tá? E posteriormente, passando disso, que já afunilou, você vai passar pelos exames que são exatamente esses aqui que a gente está falando agora. Beleza? Só que para cara que vai entrar para a carreira militar, eles são comparados ao de primeira classe, de piloto comercial e piloto de linha aérea. É aí que para o piloto militar, eles vão pegar o cara que está com a visão perfeita, que está com a coluna reta, tá? E outros fatores mais, que tem a audição perfeita, que eles vão ter que afunilar isso para angariar para eles os Superman mesmo, os caras que vão ter capacidade de entrar num caça da Força Aérea Brasileira e passar por situações onde o corpo é levado ao extremo. Isso a gente vai ver em medicina aeroespacial. Tá? Existe a força G, existe diferença de pressão, falta de oxigênio.
Isso nesse tipo de aviação de caça. O cara se coloca em situações onde o corpo tem que estar perfeito. Beleza? Já na aviação civil, você pode ter um certo grau de miopia, de hipermetropia ou de outra questão oftalmológica. Tá? Existe um pouco de perda de audição também, que não é tão aceitável que você não tenha audição, mas com óculos, por exemplo, vai estar definido na sua habilitação. Você tem que voar de óculos e você sempre tem que carregar consigo um óculos reserva. Se você sofre uma inspeção da ANAC depois de um pouso, por exemplo, está especificado que você tem que ter o óculos reserva e tem que voar de óculos, você tem que se apresentar para o fiscal com 2 óculos, porque senão você vai ser autuado mesmo, beleza? Normalmente com advertência, uma multa, que é feita em UFIRS, né? Vamos voltar aqui para a nossa palestra. Quando você vai fazer esses exames e escolher uma clínica, por exemplo, e vai fazer tudo numa manhã só, porque tem clínica onde você consegue. Você chega lá às 6h30 da manhã em jejum, faz todos os exames numa manhã e já sai aprovado. Em 1 ou 2 dias já está no site da ANAC. Beleza? A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega de manhã, por ser em jejum, né, a necessidade do jejum é literalmente o exame de sangue, tá? Que vai ser o primeiro exame que você vai fazer quando entrar para essa clínica. Entrou, a primeira coisa que fazem é colher seu sangue e colher tua urina. Eles vão te dar um potinho, você vai no banheiro sozinho, obviamente no box, vai coletar a urina, botar no potinho deles, lacrar e já vai para a sala de coleta de sangue. Porque normalmente eles te liberam depois daí para comer. Você precisava estar em jejum, então você já urina, pega o sangue e vai comer. Depois você volta para os outros exames. Você vai ter ali uns 15, 20 minutos para comer, tranquilamente. Beleza? No exame de sangue, o que eles pedem? Pedem a tipagem sanguínea, né? Alfa, beta ou Oscar, fator RH, positivo ou negativo. Vão fazer o hemograma completo, pegam creatinina, né? Procuram um nível de creatinina, colesterol total e frações HDL, LDL e VLDL. Vão dar uma olhada nos seus triglicerídeos, tem que estar tudo sob controle, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, ácido úrico, tá, a partir dos 35 anos, e beta-HCG para mulheres, obviamente. Tem também entre esses exames o teste ergométrico, você pode fazer ele nessa manhã. Eu, por exemplo, eu tive que fazer numa clínica pelo meu plano de saúde e depois levei esse exame lá para a clínica credenciada. Tá? E o eletroencefalograma a gente falou, o raio-x panorâmico odontológico eu citei também. Tá? E também temos nesses exames o raio-x do tórax com laudo. São esses os exames que você vai fazer para pegar o seu certificado médico aeronáutico, beleza? E assim, depois que você termina lá, nesse dia, né? Se você tiver na hora alguma coisa que o médico, que você vai passar por uma sala com médico de cada especialidade, se for uma clínica que tem todos os exames. Se o médico vê na hora alguma incapacidade, né, uma incapacitação sua, física, sobre qualquer aspecto que seja, ele vai sentar, vai conversar contigo, tá? Vai tentar esclarecer um pouco do que é o problema, o que está acontecendo e como se pode resolver. Vai inclusive te orientar, ó, aqui não deu aqui por causa disso e disso e disso, mas você tem todo o direito de entrar com recurso e as pessoas passam nos recursos também, tá? Repetindo para vocês, de 100% das pessoas que vão fazer os exames, não tenho esse dado científico aqui, mas eu posso te falar, né, botando a mão no fogo, que passam mais de 95%. Tá? O pessoal que fica literalmente por conta da questão de segurança da saúde dele, tá? Segurança fisiológica da própria pessoa e, consequentemente, a capacidade dela de cumprir as funções necessárias para voar. Beleza? É uma pequena porcentagem, não precisa ter medo dos exames, segue o passo a passo, gera o seu código ANAC, beleza? Tendo gerado seu código ANAC, você vai fazer o seu exame do certificado médico aeronáutico. Tendo feito isso, aí sim eu aconselho você a procurar os cursos e iniciar os seus estudos. Convido todo mundo, tá, a vir pegar as aulas online aqui da Céu Livre Aviação.
Aqui, repito mais uma vez, a princípio vamos oferecê-las à medida de reforço. Quem for piloto privado é só pegar a aula aqui, fazer nossos exercícios. Aconselho até fazer simulados, também tem uns sites legais que a gente vai indicar, tá? E passa na banca da ANAC. Já você que já fez o PC, que já fez a banca, está de segunda época, ou comissário na mesma situação, pode vir com a gente também, que você vai ter aqui as matérias explicadas bonitinhas e da forma mais leve e natural possível para que todo mundo entenda a matéria inteira, beleza? Porque aqui nesse planeta, na aviação, somos todos irmãos, somos todos iguais. Tá? Não esquece de curtir o nosso vídeo, de seguir a gente aqui no nosso canal e ficar de olho que em breve, até agora, começo de fevereiro, pelo menos as 5 primeiras matérias de piloto privado estarão online. Tudo jóia? Mais uma vez, sejam bem-vindos à Céu Livre Aviação. Na próxima palestra a gente vai falar sobre todo o passo a passo de como se tornar comissário de voo no Brasil. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Nosso link do Instagram, do Facebook está todo aqui na descrição do vídeo. Tá joia? Segue a gente, nosso WhatsApp, nosso e-mail também. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente vai tirar as dúvidas de vocês e orientá-los a virem a ser aeronautas, pilotos e comissários no Brasil. Sejam bem-vindos a Céu Livre.